Sabe quando a gente pensa em fósseis? A primeira imagem que vem à cabeça geralmente é a de ossos, né? Fragmentos que os paleontólogos juntam para tentar remontar uma criatura, com uma boa dose de imaginação. Mas olha, de vez em quando, a Terra nos entrega algo muito, mas muito mais especial. Uma janela perfeita para um mundo que já não existe. Vamos mergulhar em algumas dessas incríveis cápsulas do tempo. É que de um lado a gente tem esse trabalho de detetive, sabe? De preencher as lacunas a partir de pedaços. Do outro lado, a gente tem exemplares tão completos, tão bem preservados, que quase não sobra espaço para adivinhação. É basicamente a diferença entre um esboço e uma fotografia de altíssima resolução de um passado muito, muito distante. Tá, mas como é que essas fotografias são criadas? Às vezes, acredite se quiser, a resposta é a violência. Um evento catastrófico, super repentino, pode enterrar um organismo tão rápido que o tempo literalmente congela para ele. Imagina só a cena. Um vulcão submarino explode há meio bilhão de anos. A lama e os gases superaquecidos atingem um grupo de trilobitas com uma força tão absurda que eles são sepultados na hora. O resultado? Fósseis em 3D e não achatados como a gente está acostumado a ver. É como ter o modelo perfeito da criatura na mão. E essa preservação 3D nos deu uma visão assim sem precedentes. A lama vulcânica foi empurrada para dentro deles, mapeando um trato digestivo completo, algo nunca visto antes nesse grupo. Ela também revelou novas estruturas na boca, nos dizendo exatamente como eles comiam. Tem mais, até pequenos braquiópodes foram encontrados ainda grudadinhos nas carapaças deles, como se fossem passageiros eternos. Agora vamos dar um pulo no tempo, lá para o Jurássico. Em um penhasco no Reino Unido, uma equipe encontrou um crânio gigantesco, de um dos maiores predadores que já existiram, o Pliossauro. É outro caso de um enterro super rápido que nos deu um vislumbre de um verdadeiro monstro marinho. E que vislumbre, hein? Dá uma olhada nesses dentes. Depois de 150 milhões de anos, eles continuam tão afiados que poderiam cortar alguém hoje. A descrição facas mastigadoras não é nenhum exagero. Eles foram projetados para rasgar e arrancar pedaços das presas de um jeito devastador. Isso aqui ilustra brilhantemente o poder por trás dessas facas. Análises no crânio, que estava impecavelmente preservado, revelaram uma força de mordida 2 vezes maior que de um crocodilo de água salgada, que hoje tem uma das mordidas mais fortes do planeta. É assustador, né? Mas a preservação perfeita não depende só de catástrofes. Às vezes, o próprio ambiente cria as condições ideais para mumificar a vida, gerando fósseis de uma qualidade extraordinária. Deixa eu apresentar o Listrossauro. Este carinha aqui, de 250 milhões de anos, morreu durante uma seca severa na antiga África do Sul. O calor intenso mumificou o corpo dele, preservando a pele. E a grande revelação? A pele dele não era escamosa como a de um réptil, mas sim grossa e lisa, parecida com o couro de um rinoceronte. Então, o ponto crucial é que certos locais são verdadeiros tesouros para a paleontologia. Os cientistas têm até um nome para eles: Lagerstätte. Pensa neles como se fossem cofres naturais, onde a falta de oxigênio impede a decomposição e consegue preservar até os tecidos mais delicados. Bom, o mais famoso de todos é o Funil de Burgess, lá no Canadá. É um portal direto para a explosão cambriana, 508 milhões de anos atrás. A preservação de criaturas de corpo mole é tão perfeita e as formas de vida são tão bizarras que parece que a gente está olhando para a fauna de outro planeta. Se prepara para conhecer algumas dessas criaturas. Primeiro, o Anomalucaris, o predador alfa da sua época. Ele era gigante para aquele tempo. Tinha olhos complexos e 2 apêndices aterrorizantes para capturar as presas. Em seguida, a Alucigenia. O nome já diz tudo, né? Por muito tempo, os cientistas nem sabiam qual era o lado de cima e qual era o de baixo. Uma criatura espinhosa que andava sobre pernas fininhas e rígidas. Totalmente surreal. E para fechar, o Otoia, um verme predador. A preservação dele é tão detalhada que a gente consegue ver a probóscide, tipo uma tromba cheia de dentes, que ele jogava para fora para atacar. É desconfortavelmente fascinante. Juntas, essas criaturas mostram que a árvore da vida no começo era muito mais experimental e bizarra do que a gente podia imaginar. Vamos mudar agora para outra forma de preservação que parece ter saído da ficção científica, mas é totalmente real. A resina de árvore fossilizada, mais conhecida como âmbar, é a armadilha perfeita da natureza. A história dessa descoberta é simplesmente incrível. Um colecionador em Mianmar compra uma peça de âmbar polida achando que era um galho de planta. Antes de vender, ele resolve mostrar para um cientista. A análise revelou que não era uma planta, era uma cauda de dinossauro de 100 milhões de anos completa, com penas e tudo.
E a preservação é de outro mundo. O âmbar guardou não só ossos e penas, mas também tecidos moles, a pigmentação original, mostrando que era castanha na parte de cima e branco na de baixo, e até traços de ferro do sangue. É o mais perto que já chegamos de tocar em um dinossauro de verdade. Mas se o âmbar é uma armadilha perfeita, o que dizer de um freezer do tamanho de um continente? O permafrost da Sibéria é, talvez, o meio de preservação supremo, revelando os segredos mais bem guardados da Era do Gelo. Essa é a Yuka, uma jovem mamute que morreu há 39 mil anos. Ela foi encontrada tão bem preservada que os cientistas conseguiram fazer uma tomografia do cérebro dela e até extrair sangue líquido. E o mais incrível, conseguiram estimular a atividade biológica nos núcleos das células dela. Mas acredite, a história fica ainda melhor. A Yuka é impressionante, mas o título de animal mais bem preservado da Era do Gelo pertence a uma criatura ainda mais antiga. Um potro de uma espécie extinta de cavalo, com 42 mil anos. Esse slide aqui mostra o quão inacreditável é essa descoberta. O corpo está 100% completo, com pelos, cascos, órgãos internos. Dele foi extraído o sangue líquido mais antigo do mundo e até urina líquida. E o mais espantoso de tudo, cientistas conseguiram cultivar as células dele em laboratório. Um passo que, literalmente, traz o passado de volta à vida. Pois é, a gente viu como catástrofes, ambientes únicos, âmbar e gelo podem derrotar o tempo e nos dar esses vislumbres perfeitos de eras passadas. A questão que fica é, o que mais está por aí só esperando para ser descoberto? Essa jornada que a gente fez dos trilobitas petrificados pela lava aos cavalos perfeitamente congelados no permafrost nos mostra que a história da vida na Terra está escrita em muito mais do que só ossos. Ela está escrita em pele, penas, sangue e até células. Cada uma dessas descobertas era algo inimaginável antes de acontecer. E isso nos leva a perguntar, que outros segredos, que outras criaturas perfeitamente preservadas e que outros mundos perdidos a Terra ainda guarda em suas profundezas?